Senhor em Sofonias. Um dos profetas menores, perto de Mateus aí, voltando um pouquinho. Você tem Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias. Na verdade, Ageu está antes de Zacarias, né? Sofonias, meus irmãos. Não, eu estava certo na primeira. Ageu está antes de Sofonias voltando, né? Então, Sofonias capítulo 1. Sofonias capítulo 1, versículos, a partir do versículo 14, nós vamos fazer a leitura até o capítulo 2, versículo 3. Sofonias, capítulo 1, versículos 14 ao versículo 3 do capítulo 2. Diz assim: Está perto o grande dia do Senhor, está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos. Aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de toque de trombeta e gritos de guerra, contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Trarei angústia sobre as pessoas, e elas andarão como se estivessem cegas, porque pecaram contra o Senhor. O sangue dessas pessoas será derramado como pó, e a sua carne será espalhada como esterco. Nem a prata, nem o ouro poderão livrá-las no dia da ira do Senhor. Mas, pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque ele certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Reúna-se e concentre-se, ó nação sem pudor. Antes que saia o decreto, o dia se vá como a palha, antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor. Busquem o Senhor todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Deus eterno, santo, poderoso, nós louvamos, bendizemos, exaltamos, glorificamos o Teu nome mais uma vez nesta noite, entendendo, ó Deus, que o Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, entendendo que o Senhor é o Deus único e verdadeiro, o Todo-Poderoso, o Deus que está sentado no alto e sublime trono, aquele a quem nós devemos dar, nós devemos render toda a honra, toda a glória, todo louvor, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Senhor eterno, nós te agradecemos por tua bondade sobre as nossas vidas. Estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor tem sido gracioso conosco, misericordioso, longânimo, não porque nós merecemos. O Senhor, mais do que nós, mais do que ninguém, sabe muito bem disso. Por isso, nós somos gratos ao Senhor por tua bondade, por tua compaixão sobre cada um que aqui está presente. Nós suplicamos, Senhor,
Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, da forma que nós precisamos, da forma que nós necessitamos, não o que nós queremos ouvir, não o que nós desejamos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Ó Senhor, nós confiamos total e inteiramente no Senhor, e por isso nós suplicamos, nós clamamos a Ti, fale aos nossos corações, aplica a Tua palavra em nossos corações, ó Deus, e nos ajude a compreender a Tua vontade, a Tua mensagem, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos e amigos, essa mensagem que nós lemos aqui nesse trecho de Sofonias, um profeta do Senhor que traz a palavra do Senhor ao povo de Deus, traz a palavra do Senhor a ajudar. Sofonias, que é um dos profetas menores como nós conhecemos, e Sofonias, ele fala da parte de Deus. Sofonias, ele é um profeta que, pelo que nós conhecemos, ele é o único profeta da linhagem real. No início do livro, no versículo 1, diz assim: palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então, Sofonias é alguém que é da linhagem real. O seu bisavô era Ezequiel, por isso ele é da linhagem real, como ele relata aqui a sua genealogia. E o ministério de Sofonias, ele se situou aí por volta de 640 a 609 antes de Cristo. Ele foi contemporâneo de Josias. E Sofonias, ele traz uma mensagem da parte do Senhor, uma mensagem muito séria, uma mensagem que o versículo 14 já vai falando. Ele diz: está perto o grande dia do Senhor, está perto e vem chegando depressa. Atenção! Então ele chama a atenção do povo de Israel, do povo de Judá, daquele povo que era conhecido como o povo de Deus, e ele diz: olha, está perto o grande dia da ira do Senhor. Atenção! Se atentem para isso. Por quê, meus irmãos? A Bíblia vai nos mostrar no decorrer dela, de Gênesis, quando nós iniciamos a leitura, até Apocalipse, que Deus, ele vem sempre alertando as pessoas, sempre alertando o povo, alertando aqueles que são seus e aqueles também que ainda não eram povo de Deus. O Senhor sempre alertando: prestem atenção, o dia virá, o grande dia virá. E o Senhor, ao longo da história bíblica, sempre vai trazer momentos de juízo, de acerto de contas. Lá no Gênesis, nós vamos ver Deus falando com Noé, alertando aquele povo, aquela gente daquele lugar, daquela região ali onde Noé estava, e alertando as pessoas para se arrependerem, para voltarem atrás, para se atentarem para o seu modo de vida, para o seu proceder, como eles estavam vivendo, como eles estavam agindo no relacionamento com Deus. Lá em Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas ali, o Senhor novamente trazendo juízo, as pessoas se esquecendo de Deus, longe de Deus. No Novo Testamento, inclusive, Jesus vai falar e ele alerta, ele diz: olha, assim como foi nos dias de Noé. E o Senhor vai sempre trazer a lembrança isso, lembrando também da questão de Jonas, do profeta Jonas, quando o Senhor alertou o povo de Nínive. Então, em muitos momentos da história, o Senhor sempre alertando as pessoas: fiquem atentos, se arrependam, mudem o seu caminho, mudem o seu proceder, mudem o seu modo de vida, porque o dia virá. Com Noé, as pessoas não deram ouvidos à mensagem de Noé. Sodoma e Gomorra, as pessoas estavam totalmente afundadas no
seus pecados e não estavam nem aí para Deus. Então Deus trouxe juízo. É interessante quando nós pensamos no juízo do Senhor ao longo dos séculos, que Deus, Ele é um Deus muito misericordioso, muito gracioso, muito longânimo, meus irmãos. Deus, o juízo de Deus ao longo da história bíblica, ao longo da história da humanidade, ele está sempre mesclado com grande dose de misericórdia. Nós vemos o Senhor cumprindo o seu juízo, e aí o povo vai e se arrepende, e Deus tem misericórdia das pessoas, tem misericórdia do seu povo, tem misericórdia do povo de Israel, e o Senhor alivia, e o Senhor dá nova oportunidade, dá nova chance, o Senhor retém a sua ira. Então nós vemos como Deus é gracioso, longânimo, cheio de graça e compaixão. Se não fosse assim, o Senhor já teria destruído toda a terra. Quando Sofonias fala ao povo de Deus, e ele diz: está perto o grande dia do Senhor, está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos. Esse é o versículo 14 inteiro. Então, quando nós lembramos da nação de Israel e do povo que morava perto do povo de Israel, quando nós vemos na nossa leitura bíblica o quanto o povo era desobediente a Deus, e nós ficamos pensando assim: como é que pode um povo tão teimoso desse jeito? Meus irmãos, nós somos um povo também de dura cerviz, infelizmente. Quantas vezes, porque quando nós olhamos para o outro, nós temos a facilidade de dizer: rapaz, não era para fazer desse jeito, não era para agir dessa forma. Olha como Deus é bom, olha como Deus tem tido misericórdia de vocês. A gente fica brigando com o povo, né, da Bíblia, quando a gente está lendo a palavra de Deus. E aí, quando a gente vai um pouquinho olhar para a gente, para mim, você olha para si, você diz: mas rapaz, o quanto Deus tem sido misericordioso comigo, o quanto eu tenho sido desobediente a Deus, o quanto eu tenho errado, o quanto eu tenho feito aquilo que Deus disse que eu não devo fazer. Pela graça de Deus, nós não vivemos mais afundados nos nossos pecados como nós vivíamos anteriormente, como diz o apóstolo Paulo. Pela graça do Senhor, nós não andamos mais bebendo cachaça nos bares, nas farras, envolvidos nas festas e com muitas outras coisas das quais nós éramos mergulhados anteriormente, na nossa vida passada, afundados na mentira, na inveja, na prostituição e por aí vai. Pela graça de Deus nós não fazemos mais isso, mas nós erramos todos os dias das nossas vidas. Nós erramos, nós pensamos o que é mal, nós olhamos para uma pessoa com um olhar impuro. Jesus diz que isso é pecado. Quando nós olhamos para alguém com intenção impura no coração, com raiva, Jesus diz: já adulterou com ela. Jesus diz: já é como se tivesse matado seu irmão. Então, meus irmãos, é por isso que a questão da desobediência a Deus é algo muito sério, muito grave, e nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque nós erramos todos os dias, ainda que nós não queiramos. É por isso que quando nós cantamos sobre a graça de Deus, nós ficamos muito alegres, com nossos corações transbordantes de alegria, porque nós sabemos que não é pela força do nosso braço. Se fosse pela força do nosso braço, se a garantia da nossa salvação estivesse na força do nosso braço, nós perderíamos, porque nós não somos fortes o suficiente para não perder a salvação. Mas louvado seja Deus, porque a salvação não pertence a nós, mas está na mão do Senhor, nas mãos do Senhor. Que a garantia do perdão dos nossos pecados, da nossa salvação, é em Jesus Cristo, é na pessoa e obra de Jesus, é na justiça que eu não tenho, mas que Jesus tem. Então Sofonias diz: está perto o grande dia do Senhor, está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos. Versículo 15 diz assim: aquele dia será um dia de ira, de angústia, de tribulação, dia de ruína e destruição,
dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. O versículo 16 diz assim: dia de toque de trombeta e gritos de guerra, contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. O que é que Sofonias está dizendo aqui? Está dizendo: povo de Israel, o dia da ira do Senhor vai vir, tome cuidado, ele está muito perto, está muito próximo, tenham atenção. Vocês estão vivendo afundados nos seus pecados, vocês adoram a Deus e adoram a Baal, vocês adoram a Deus e adoram a Moloque, vocês estão querendo viver uma vida de uma religião que vocês compartilham da religião do Deus verdadeiro, que é uma religião que não é só uma religião, como o Tiago vai nos dizer. Tiago vai dizer que nós precisamos viver para Deus, amar o órfão e a viúva. Essa é a religião pura e verdadeira. Mas as pessoas, o povo de Israel, estava fazendo o quê? Dividindo a glória de Deus com outros deuses, entre aspas, que não eram Deus, que eram deuses inventados pela mente humana, não Deus verdadeiro, Deus de Israel, aquele que criou todas as coisas, aquele que criou os céus e a terra e que mantém tudo com a força do seu poder, pela sua vontade e graça. Então Sofonias alerta aquele povo, ele diz: olha, Deus vai trazer juízo. Quando nós vamos ler todo o livro de Sofonias e os contextos históricos, nós vemos que o povo de Israel foi subjugado pelo poder da Babilônia, e o povo da Babilônia atacou Israel, atacou Judá e derrotou. Então o Senhor estava alertando aquele povo que o dia da ira do Senhor viria. Mas a profecia de Sofonias, ela não se cumpre totalmente ali, naquele momento, com aquele povo. A profecia de Sofonias, ela é também um alerta para nós hoje, nos nossos dias. É um alerta para o nosso povo, para a nossa geração, para o nosso país. Meus irmãos, a nação de Israel era uma nação que estava afundada, achando que estava adorando a Deus, envolvida com outros deuses. Quando nós pensamos no Brasil, quando nós pensamos um pouco na nossa nação, não tem tanta diferença. Não tem tanta diferença. As pessoas do Brasil dizem assim: ah, não, vocês estão falando de Deus, chega para cá, pode falar de Deus é sempre bem-vindo. Eu gosto de ouvir a mensagem de Deus, eu gosto de ouvir os hinos que os crentes cantam, são tão bonitos, faz paz ao coração. Mas as pessoas continuam apegados à sua religião, abraçados aos seus deuses, abraçados às suas imagens de escultura, abraçados a tudo aquilo que Deus diz: não façam isso, é pecado, não adorem outros deuses, não adorem outras pessoas, não adorem outras coisas, não prestem culto a outras pessoas, a outras coisas, a outros seres que não seja a mim, diz o Senhor. E as pessoas continuam errantes. Quando nós olhamos para a nossa nação, nós olhamos para os nossos políticos, nós ficamos envergonhados. Quando nós olhamos para o pessoal que tem mais um certo poder aí, e os juízes, alguns juízes, por aí vai, nós ficamos envergonhados, porque nós vemos as pessoas se vendendo por tão pouco, não julgando corretamente, não administrando corretamente o país, não julgando corretamente as causas das pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão se vendendo, porque os políticos, porque os juízes estão se vendendo e fazendo algo terrível que Deus disse que não é para fazer, julgando baseados em vantagens próprias, ganhando vantagens financeiras, propinas, e fazendo o que é errado chamando de certo diante de Deus, diante do juiz de toda a terra.
Não há como esconder nada, não há como esconder coisa alguma. As pessoas fazem muitas coisas, cometem muitos erros e pecados, achando que está por debaixo dos panos. Cometeu algo terrível, jogou para debaixo do tapete e pensa: ninguém está vendo. O Senhor, os olhos do Senhor permeiam toda a terra, diz a Bíblia. Ele é um Deus onisciente, Ele vê todas as coisas. E Deus, Ele não é um velhinho gaiato que passa a mão pela cabeça de todo mundo. As pessoas podem achar que Deus não vai fazer caso. O versículo 12 do capítulo 1 diz assim: naquele tempo vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Coitados destes, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Deus não é esse velho gargalo que muitas pessoas acham que Ele é, que não está vendo, que não está entendendo. Deus vê todas as coisas, Deus compreende muito bem. Deus sonda as nossas mentes e os nossos corações. Deus nos sonda por completo. Deus conhece todos nós profundamente. Deus conhece a cada um de nós melhor do que nós mesmos. É por isso que nós temos que nos lembrar, nós temos que ter atenção, porque o dia do Senhor é um dia amargo, e Ele virá, como disse Sofonias, como alertou Sofonias ao povo de Israel, e Ele continua nos alertando. É um dia que Deus vai agir, e naquele grande dia, meus irmãos, como eu disse anteriormente, nos juízos que o Senhor vem trazendo ao povo, ao seu povo, à nação de Israel, ao povo dele ao longo da história, o seu juízo vem mesclado de muita misericórdia. No grande dia do Senhor, aquele dia vai ser amargo, aquele dia vai ser um dia de uma justiça completa de Deus. Aquele dia não vai ter mescla de misericórdia, não. Deus vai agir com sua justiça completa, inteira. Por quê? Porque naquele dia não tem mais chance, não tem mais oportunidade. O Senhor tem nos dado muitas chances e oportunidades, muitos momentos que nós podemos pensar, refletir, analisar as nossas vidas, e nós podemos melhorar, nós podemos consertar, nós podemos clamar ao Senhor e pedir que o Senhor nos ajude. Então o Senhor tem sido longânimo, mas naquele dia o Senhor vai agir com todo o seu poder, toda a sua ira, toda a sua justiça. No versículo 17 diz assim: trarei angústia sobre as pessoas e elas andarão como se estivessem cegas, porque pecaram contra o Senhor. Porque pecaram contra o Senhor. Não é porque fizeram isto ou aquilo, não é porque fizeram bem, não é porque amaram, não é porque pecaram contra o Senhor. O problema nosso, por que eu digo isso? Porque quando nós pensamos numa pessoa boa, nós achamos que se aquela pessoa aqui é tão boa, ela não for para o céu, ninguém vai. Só que, meus irmãos, a salvação ela não é baseada nas boas ações que as pessoas fazem. As boas ações não salvam. Quem salva é Deus, é Jesus. São as ações de Jesus que salvam. É a misericórdia do Senhor, é o perdão de Jesus que tem a capacidade de perdoar pecados e salvar. Então, não é porque a pessoa, nós olhamos e achamos que aquela pessoa é uma pessoa muito santa, mas se ela não teme a Deus, ela precisa se arrepender dos seus pecados. Ela precisa entender que é pecadora, que está fundada no lamaçal do pecado, precisa de arrependimento. Por quê? Porque Sofonias diz que muitas pessoas irão se perder. Deus vai trazer angústia. Por quê? Porque elas pecaram contra o Senhor.
e diz: o sangue dessas pessoas será derramado como pó, e a sua carne será espalhada como esterco. O Senhor fala de uma forma muito forte para mostrar que Ele não está de brincadeira. Ele não está de brincadeirinha. O Senhor está dizendo: estou falando sério. Sofonias está dizendo: Deus está falando sério com vocês. Vocês precisam se atentar, vocês precisam entender que Deus está falando muito sério. No versículo 18 diz assim: nem a prata nem o ouro poderão livrá-las no dia da ira do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque Ele certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Então, meus irmãos, aquele que tem algum poder aquisitivo, aquele que tem algum destaque na sociedade, não precisa pensar que vai ser livrado do grande dia da ira do Senhor, porque tem dinheiro, porque tem poder, porque tem fama, porque é alguém de destaque na sociedade. Não. Versículo 18 diz: nem a prata nem o ouro poderão livrá-las no dia da ira do Senhor. Quando nós falamos na questão da partida, da nossa partida aqui, nós ficamos assim, nós pensamos um pouco sobre a nossa partida, e nós entendemos que quando nós morrermos aqui, nós não levamos coisa alguma, nós não levamos casa, carro, dinheiro, nada, nada. O marido não vai, a esposa não vai, os filhos não vão junto. Ainda que enterrasse o carro junto, não serviria de nada. Então, ainda mais quando nós pensamos no grande dia da ira do Senhor, no grande dia que Jesus virá. Jesus vai vir. Ele veio a primeira vez, Ele veio anunciando as boas novas de Deus, trazendo o Evangelho da salvação. Mas Jesus virá uma segunda vez, e Jesus vai trazer justiça e juízo. Hoje o Senhor Jesus é o nosso advogado, nosso representante diante de Deus, mas um dia Ele será o grande juiz de toda a terra, e Ele vai julgar cada um conforme viveu aqui, conforme fez, quer tenha feito coisas boas ou coisas ruins, quer tenha servido a Deus, quer não. E a coisa é muito séria e profunda, porque Jesus diz assim: olha, não basta chamar a Deus de Senhor, Senhor, e não fazer a vontade de Deus. O Senhor Jesus diz: olha, muitos naquele dia vão dizer assim: Senhor, mas nós fazíamos aquilo que o Senhor mandava, nós pregávamos, nós evangelizávamos, nós ajudávamos o pobre, a viúva, nós fazíamos coisas boas. Jesus fala assim: Deus vai dizer, sabe por quê? Eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, meus irmãos, é algo muito profundo. Então, nada poderá livrar os seres humanos que não têm Deus, que estão longe do Senhor, da ira do Senhor. Naquele grande dia não é mais um momento de arrependimento, de voltar atrás, de converter-se dos seus maus caminhos. O dia é hoje, o dia é aqui, o dia é agora. Capítulo 2, versículos 1 em diante: reúna-se, concentre-se, ó nação sem pudor, antes que saia o decreto e o dia se vá como a palha, antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem humildade. Talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Então, qual é a solução, a esperança? É Jesus, é Cristo, é nós nos voltarmos para Deus, hoje, aqui, agora, todos os dias das nossas vidas, nos voltarmos para o Senhor, entender que Ele é um Deus de misericórdia, que Ele está pronto a perdoar. A Bíblia diz que Deus é rico em perdoar. Então, o Senhor está pronto a perdoar. O que nós precisamos é nos arrepender.
perceber as nossas falhas, os nossos erros, pedir perdão ao Senhor, nos achegar mais a Ele, nos agarrar ao Senhor e, com a graça do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, amarmos ao Senhor acima de todas as coisas e vivermos para o louvor da sua glória. Amém. Amém. Amém.